Fala galera! Você provavelmente tinha planos hoje de acordar mais cedo, praticar algum esporte e sentar para estudar, mas algo não saiu muito como esperado, não foi? Contudo, não fique chateado por isso, até porque muitas pessoas calculam tudo nos mínimos detalhes, mas acabam sendo atrapalhadas por circunstâncias imprevisíveis, e o plano ideal vai parar no brejo. E é exatamente sobre essas situações que vamos contar hoje. Bora já começar! Invasão de caranguejo dos coqueiros. Você também concorda que os caranguejos são criaturas bem assustadoras? Parecem aranhas super criadas armadas com garras. O que, convenhamos, não é nada bonito. Agora imagine-se no lugar dessas pessoas, fazendo um piquenique em família na ilha australiana de Christmas. Eles não puderam fazer o churrasquinho planejado, porque o acampamento foi invadido por um bando de caranguejo dos coqueiros e sentiram o cheiro da comida. Os terríveis intrusos mostraram-se totalmente sem modos e começaram a engolir tudo o que podiam alcançar. Não dá pra negar que isso à noite se pareça mais com uma invasão alienígena, não acha? Mas nem mesmo as crianças ficaram com medo e até tiraram fotos tranquilamente, cercadas por caranguejos enormes. O fato é que os habitantes dessa ilha australiana estão acostumados com esses visitantes. Os caranguejos vagueiam por aqui, assim como pombos em uma praça de Nova York. Por isso, se você visitar esta ilha, lembre-se de estocar comida também para esses animais famintos. Jacaré no piquenique. Taylor Forte e o seu noivo Trevor Walters tinham certeza que nada poderia estragar seu piquenique romântico em uma das praias da Flórida. O casal trouxe um monte de lanches gostosos e um cobertor no caso do clima esfriar. Então, nada poderia dar errado, né? Só que os jovens não levaram em consideração que outro guloso por comidas deliciosas os aguardavam na água. Assim que o piquenique estava prontinho, um jacaré faminto saiu da água na direção deles. Depois que o casal fugiu assustado, o predador começou o seu banquete. Primeiro ele engoliu um pedaço enorme de queijo. Em seguida, o salame e depois uma grande porção de guacamole, que o crocodilo devorou junto com a própria vasilha. Para a sobremesa, o réptil tinha meia melancia e meio quilo de uvas. No final, Trevor resolveu acabar com todo aquele atrevimento e o crocodilo fugiu, só porque provavelmente já estava completamente satisfeito. Proposta ao estilo hollywoodiano. Alguém aqui já pensou em como fazer uma proposta de casamento com um belo anel da forma mais eficaz possível? O principal nessas horas é não exagerar, mas Ryan Houston, por exemplo, transformou seu pedido de casamento em um blockbuster de Hollywood. Tudo começou como de costume. O homem organizou umas férias românticas para sua amada Laura na ilha caribenha de Cozumel e planejava entregar o anel durante um jantar beira-mar, mas as coisas saíram do controle. Primeiro, com o péssimo serviço do restaurante que ele havia pago, e depois com um iate que parou perto da mesa deles. Ryan ficou tão irritado que desamarrou e empurrou o barco da doca. 5 minutos depois, ele estava se explicando para a polícia mexicana sob a mira de uma metralhadora. Mas a história não termina aqui. Antes de ser algemado, Ryan pediu a Laura que tirasse algo de seu bolso. Assim que viu o anel, a moça ficou tão feliz que o deixou cair no mar sem querer. No final, após toda a confusão e uma longa busca pelas águas, Ryan fez o pedido de casamento vestido de roupa de mergulho. Não é romântico? Família ao vivo. A primeira regra de uma videoconferência a trabalho em casa é: sempre feche a porta do escritório. Sorry. Por outro lado, é até bom que o professor Robert Kelly tenha se esquecido disso, caso contrário não teríamos desfrutado dessas cenas épicas. Durante uma transmissão ao vivo da BBC, a filha mais velha de Kelly invadiu o escritório. Olha só como ela entrou se divertindo. Em seguida, o bebê também se juntou à entrevista, rolando com o andador pelo cômodo. A esposa do professor tentou salvar a situação, e vale admitir que ela agiu como uma ninja. E aí, qual dos três fizeram a aparição mais épica? Atração armadilha. Como seria uma história traumatizante, mas ao mesmo tempo terapêutica e comovente? Você vai descobrir agora. Ao passear por um parque de diversões nos Estados Unidos, Jimmy ofereceu à sua esposa Donna uma maneira original de se livrar do medo de altura: entrar juntos em uma atração girando a 90 metros de altura. Surpreendentemente, a mulher concordou, só porque ela sabia que o brinquedo iria quebrar e que eles ficariam presos lá por 4 horas agonizantes. Consegue imaginar quantas frases de afeição Jimmy ouviu enquanto sua esposa tinha um ataque de pânico após o outro? No entanto, o método realmente funcionou. Depois de 1 hora, o casal estava de mãos dadas, sorrindo e admirando o pôr do sol. Alguém, por favor, diga a Jimmy que ele é um gênio. Casamento azarado. Sabe aqueles filmes em que os protagonistas têm um dia ruim e passam por momentos azarados um atrás do outro?
Acontece que isso não ocorre só nos filmes, não. O primeiro sinal de que o casamento de David e Havana Coe não estava indo conforme o planejado foi quando eles chegaram ao local da cerimônia. Em vez de um jardim florido, havia uma área de terra esperando por eles. Nem mesmo tinha um gramado. Então tiveram a ideia de usar as flores de casamento para decoração. Só que quando a encomenda chegou, 1/3 das flores estava completamente murchas. Ah, e mais, a cozinha do restaurante também estava fechada para reformas. Beleza, nem tudo está perdido ainda, disse David antes de descobrir que seu terno era 3 vezes maior que seu tamanho. Depois a noiva chateada foi para o quarto e acidentalmente trombou no batente da porta e ficou com um hematoma na testa. Para piorar, na cerimônia, quase desmaiou de calor. Apesar de tudo isso, o casal sobreviveu a esse dia e agora está muito bem. Aparentemente, eles gastaram todo o estoque de azar durante a cerimônia. Photoshop a nível amador. Não se preocupe se você ainda não domina a arte do Photoshop, até porque existe um fotógrafo profissional no mundo que entende deste programa menos do que você. E não estamos brincando, a família Zering, dos Estados Unidos, recorreu a uma profissional que prometeu uma linda sessão de fotos ao ar livre. Depois de pagarem $250, Pen e Dave esperaram pelo resultado da sessão fotográfica e depois de um tempo receberam essas fotos. Esses mesmos rostos estavam nos personagens dos jogos de computador 20 anos atrás. Em sua defesa, a fotógrafa diz que a culpa foi das sombras das árvores e que seu professor nunca a ensinou a retocar fotos. Depois dessa, é improvável que ela construa uma carreira como fotógrafa, mas talvez ela possa começar a desenhar monstros para filmes de terror. Cybertruck quebrado. Ninguém negará que a Tesla produz carros elétricos excelentes em sua classe, mas esse incidente sempre será lembrado pelos haters da empresa com um sorriso malévolo. Há um ano, Elon Musk apresentou ao público o tão esperado conceito da picape Cybertruck. Uma atenção especial foi dada a toda a estrutura de aço inoxidável e ao vidro à prova de choque. Para provar a resistência dos materiais, o designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, bateu na porta do carro com uma marreta durante a apresentação e, como esperado, não aconteceu nenhum arranhão. Então ele lançou uma bola metálica com toda a força contra a janela. Ups! Será que dará certo na segunda vez? Também não. Pelo menos o Cybertruck pode carregar um ATV elétrico. Mas e aí, gostou do design do veículo? Reportagem desastrada. Normalmente as reportagens não saem de acordo com o planejado. Por exemplo, quando uma pessoa ou animal invade a gravação. Mas esses dois casos a seguir são exceções. Sarah Haynes, por exemplo, estava falando sobre o novo filme do Homem-Aranha, quando o próprio Aranha pulou do telhado. De acordo com o roteiro, a jornalista deveria desmaiar e cair em seus braços. Sarah atuou perfeitamente bem. Já o Homem-Aranha decepcionou todo mundo. Infelizmente, ele não terá uma segunda chance. E essa cidade precisa urgente de um novo herói. Já a âncora Alison Hammond virou a reportagem matinal de cabeça para baixo. A apresentadora estava comentando o clima em um mapa flutuante e, durante o salto para a Irlanda do Norte, jogou com tudo um dos figurantes na água. It's gonna be patchy rain over there. Get ready, guys. All right, go. Oh my gosh, are you all right? Como deu para perceber, o rapaz nem precisou de café para despertar naquela manhã. Mangustos golfistas. Você também já se perguntou por que alguns esportes têm tantas regras complexas e específicas? Este caso de agora explicará o porquê. No meio do torneio de golfe Nedbank Golf Challenge, na África do Sul, um bando de mangustos invadiu o gramado. Até aí, nada fora do comum, porque a reserva natural de Pilanesberg está localizada nas proximidades, então os animais são visitantes frequentes na área. Mas e quanto ao jogo? Bem, como esses carinhas não tocaram na bola, então a partida continua. Já a bola lançada por Tommy Fleetwood não passou ilesa, e os mangustos moveram um pouquinho do lugar. E é aí que entra o livro de regras. Como a bola foi movida do lugar quando os mangustos a atacaram, o jogo deve continuar de onde parou. Seria pedir muito para esses bichinhos rolarem a bola para dentro do buraco direto? Cão futebolista. Se existe um filme sobre um cachorro lutador de karatê, por que não fazer um filme sobre um cachorro que joga futebol? Além disso, um ator à altura do papel já foi encontrado na Turquia. Veja a rapidez com que esse garoto entra em campo durante um dos primeiros jogos do campeonato. Um verdadeiro fenômeno. Eles tentaram enganar o cão para fazê-lo sair do campo, mas ao ver um monte de bolas no gramado, ele ficou ainda mais entusiasmado. Até mesmo tentaram prendê-lo nas instalações do estádio. Só que o cãozinho depois encontrou uma saída. Ninguém sabe ao certo por que um dos jogadores recebeu um cartão amarelo. Será que porque o cachorro era seu animal de estimação? Previsão do tempo engraçada. Yeah, what? What? Praticamente perdemos o hábito de assistir TV, mas de vez em quando acontece algo interessante por lá. Por exemplo, uma reportagem rotineira sobre a neve caindo no estado americano da Carolina do Norte
se transformou por acaso em um show humorístico. O operador acidentalmente colocou o aplicativo de filtros faciais na câmera e em poucos minutos o apresentador Justin Hinton apareceu ao vivo com um capacete espacial, um chapéu de mago e até um bigode rosa. Não dá pra negar que ele ficou ótimo em todos os filtros, não acha? Infelizmente, nem todas as notícias na televisão são assim, por isso é melhor assistir nosso canal. Com a gente você ficará por dentro de todos os incidentes engraçados que viralizaram.